Boa noite! Cá estou eu para mais uma live. Hoje eu falarei sobre perguntas, o poder que tem fazer perguntas. E eu confesso que eu tenho utilizado muito as perguntas na minha vida nesses últimos tempos e como ela faz diferença, como fazer perguntas faz diferença. Então, esse é o tema da live de hoje. Algumas pessoas acabam me perguntando como fazer pergunta para determinado assunto, como fazer pergunta para isso, como fazer pergunta para aquilo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí das perguntas, tá bom? Se você verá essa live depois, então fique aí com essas informações também. E se você tiver alguma dúvida, como o vídeo fica aqui no Instagram, eu deixo sempre o vídeo disponível e coloco também no canal lá do YouTube. Então, se tiverem alguma dúvida, me procurem, coloquem aí em comentários, né? Enquanto o pessoal tá na live, o pessoal vai perguntando aqui online, né? Pelos comentários. Mas se de repente você for ver essa live depois e ainda ficar alguma dúvida, você pode perguntar, pode me chamar no direct, enfim, para que você possa sanar as suas dúvidas aí, ok? Então eu vou dar um tempinho aqui para o pessoal chegar, enquanto isso eu vou atualizando a minha, a minha página aqui no computador, porque eu vou acompanhando o chat por aqui. Gente, e eu vi uma coisa tão interessante a hora que eu acionei a hora que eu acionei a gravação da live, porque eu percebi, ele estava alinhado na horizontal, mas aí eu fiquei com medo de acionar na horizontal, porque aí fica numa configuração melhor pro YouTube, mas eu não sei se a hora que entrasse ao vivo que ele faria, se ele faria essa leitura da forma correta do vídeo. Talvez depois eu faça um teste. Boa noite para quem está chegando. Boa noite. Tô dando um tempinho aqui para o pessoal chegar, para a gente já entrar no tema. Não é nem 7h05 ainda, né? O pessoal deve estar chegando. E aí, eu já vou falando aqui um pouquinho, né, sobre essa questão das perguntas. O Gary Douglas, há muitos anos, há mais de 20 anos, ele fez uma pergunta. Então, quando você começa a ter contato com as ferramentas de Access Consciousness, você percebe que uma das ferramentas e que é muito utilizada em Access é fazer perguntas. Então, Access Consciousness é uma instituição onde você já tem mais de 30 anos de fundação. Gary Douglas é o fundador, o cofundador é o Dan Heer. E aí você tem processos corporais e processos verbais em Access. E um dos processos verbais é esse processo de fazer perguntas, tá? E aí, há mais de 20 anos, o Gary Douglas, ele estava passando por uma determinada situação e onde ele já não via mais muito sentido para a vida. Ele passou por situações
um tanto desafiadoras aí na parte financeira, em casamento, enfim. Ele estava vivendo um momento em que ele começou a fazer perguntas para o universo de como tudo aquilo poderia ser diferente, porque senão já não valeria mais a pena para ele, né? Então, Gary Douglas fez a seguinte pergunta. Boa noite aí para quem está chegando. Eu estou falando aqui um pouquinho sobre como que tudo isso começou em Access, né? Através de Gary Douglas. Então, ele fez a seguinte pergunta: o que eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor? Essa foi a primeira pergunta e ele ficou fazendo essa pergunta. Depois ele perguntou: o que eu posso perceber, saber e ser que faria a minha vida valer a pena? Então, essas são as duas principais perguntas que o Gary Douglas fez naquele momento em que ele estava vivendo uma situação aí mais desafiadora na vida dele, e tudo começou com essas perguntas. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Júlia. Então, ele fez essas duas perguntas e ele deixou livre para o universo, né? Porque assim, quando nós fazemos perguntas, esse que é o grande lance, você fazer as perguntas e você deixar que o universo trabalhe ao seu favor. Então, gente, é uma ferramenta para você levantar com ela e para você ir dormir com ela, tá? Eu mesma, eu já levanto fazendo perguntas. E quais perguntas que eu faço? Adoro fazer a seguinte pergunta: universo, quais os presentes você tem para mim hoje? Adoro fazer essa pergunta. E uma outra pergunta também que é muito bacana de nós fazermos diariamente, abrir os olhos, fazer essa pergunta: como posso ser mais feliz e grata hoje do que eu fui ontem? Então, são perguntas que para você já começar o seu dia. E aí, você vai fazendo as perguntas, só que você faz as perguntas sem criar expectativa, sem criar aquela expectativa de você ter a resposta ali naquele dia, de você ter a resposta ali naquele momento. Então, a pergunta, ela vai abrir um espaço de comunicação com o universo, né? E aí, depois dessas duas perguntas que Gary Douglas fez, o que aconteceu? Ele começou a perceber, então olha só, ele fez essas duas primeiras perguntas, né? O que eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor. Depois a segunda pergunta que ele fez: o que eu posso perceber, saber e ser que faria a minha vida valer a pena? Ele começou com essas perguntas e ele, como eu disse, soltou para o universo. E aí, o que aconteceu? Ele começou a perceber que ele tinha uma certa facilidade de perceber a energia das pessoas, que ele tinha facilidade para canalizar informações, né, que vêm aí do plano espiritual. Então, ele começou a perceber algumas coisas diferentes, entende? Então, é fazer a pergunta e deixar que o universo trabalhe para você. E isso começou a acontecer com ele. Aí, depois de um tempo, como ele já tinha essa percepção de que algo diferente já estava acontecendo, ele começou a perceber essas habilidades que estavam sendo desenvolvidas, ele também fez uma pergunta que eu acho muito interessante, gente. Por que eu acho muito interessante? Porque nem sempre nós temos a clareza daquilo que de fato nós queremos. Se vocês acompanham aí as minhas publicações aqui no Instagram, eu coloquei na publicação de hoje algo relacionado a relacionamento, né? Uma pergunta que tem aí o vínculo com relacionamento. E eu sempre, além, né, da publicação lá da imagem, né, com a pergunta, eu sempre
coloco lá na descrição alguma coisa, tá? Eu sempre complemento isso para aquilo não ficar solto. E aí eu coloquei o seguinte: será que você sabe realmente qual é o tipo de relacionamento que funciona para você? Qual é o tipo de pessoa que funciona para você se relacionar? Quantas vezes você já criou relacionamentos tóxicos acreditando que aquele relacionamento era um relacionamento bacana, mas que na verdade não era, né? Então, oi Lilian Verga, boa noite. Quanta honra ter você por aqui. Então, gente, assim, o nossa, até perdi o rumo aqui, me emocionei ao vê-la. Então, assim, gente, quando você faz a pergunta, você tem que deixar solto para que o universo trabalhe ao seu favor, tá? E aí o Gary Douglas ele fez exatamente isso. Ele fez as perguntas e ele deixou, né, que o universo trabalhasse. Ele começou a perceber algumas coisas. Aí ele fez a seguinte pergunta: como eu gostaria que fosse a minha vida? Ah, lembrei onde eu estava. Eu estava falando da publicação de hoje ou de ontem, né? Que eu coloquei alguma coisa nesse sentido. Se você sabe realmente o que você quer, que você se aquilo que você escolhe, né, realmente funciona para você, enfim. E eu estava falando sobre a questão do relacionamento. E é bem assim, né? Essa pergunta, por exemplo, como eu gostaria que fosse a minha vida? Se eu perguntar para você como você gostaria que fosse a sua vida, será de verdade que você consegue responder isso? Será que você consegue falar aqui como você gostaria que fosse a sua vida? Nem sempre, porque às vezes a gente nem sabe, nem tem clareza disso, né? Não tem clareza disso. Então, quando você faz essa pergunta, você está abrindo espaço para o universo para que ele possa trazer informações. E as informações, elas chegam de várias formas. Eu já tive a oportunidade de falar isso para vocês em outras lives, já falei para vocês isso em vídeos lá do YouTube. Porque quando eu falei em alguns vídeos sobre a questão de fazer as afirmações, a questão do soltar, quando você se conecta com a pergunta, é exatamente a mesma coisa, é você soltar e você deixar que o universo venha e faça a parte dele. Então, não criar expectativa em cima daquilo. E aí, as respostas, elas vêm ou através de uma conversa com uma pessoa, ou através de um vídeo que você assiste, ou através de uma live que você assiste, ou até mesmo através de um livro que você está lendo e num determinado trecho você fala: Uau, nossa, exatamente isso aqui é a resposta para aquilo que eu estava procurando. Então, a resposta, gente, ela sempre virá de alguma forma. Mas você tem que fazer sem a pretensão de ter a resposta, entende? Esse que é o grande lance, é você fazer sem a pretensão de ter a resposta, porque o universo, ele vai arrumar um jeito, ele tá louco para te entregar a solução para tudo aquilo que você está escolhendo. Presta atenção, tudo. Tudo aquilo que você está escolhendo. Então, quando você está vivendo uma vida meio esquisita aí, meio estranha, você está escolhendo isso também. E aí, como seria você fazer perguntas para o universo com relação a isso? Quando você está vivendo uma determinada situação que você acredita que é uma situação desconfortável, e eu confesso para vocês que eu já fiz muitas vezes, por conta de uma determinada situação, essa pergunta, e assim, como eu falei para vocês, sem a pretensão de ter a resposta imediata, sem a pretensão de daqui a 2 dias ter a resposta, não é assim que funciona, tá? O universo tem o tempo dele. Então, o como ele vai fazer isso na sua vida é um papel dele e você não tem nada a ver com isso. A sua função é fazer a pergunta e fazer aquilo que demanda de você, né? Porque não adianta também você fazer perguntas e você não fazer aquilo que demanda de você. Então, quando você não sabe
Deixa eu falar antes, né, o que eu ia falar sobre a questão da pergunta quando a coisa tá meio esquisita. Quando a coisa tá meio esquisita, uma pergunta que eu gosto muito de fazer é assim: o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que está certo sobre isso que eu ainda não compreendi? Universo, o que está certo sobre isso? Simplesmente isso. O que está certo sobre isso? O que está certo sobre isso? O que está certo sobre isso? E fica nessa pergunta, porque você vai ter a clareza, percebe? Ele vai dar um jeito de trazer a clareza para você com relação a esse assunto, o que está certo sobre isso. E deixa a coisa rolar. Ou então, uma outra pergunta, na verdade é um conjunto, né? São 4 perguntas que eu costumo, inclusive, fazer muito pro corpo, quando aparece uma situação, que é uma situação que requer essas 4 perguntas, eu acabo fazendo essas perguntas também. O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como mudo isso? O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como mudo isso? Então, eu adoro essas 4 perguntas, esse quartetinho aí. Quando aparece alguma coisa, como eu falei para vocês, quando aparece alguma situação muito relacionada a corpo, eu começo a fazer essas perguntas, mas ela não está necessariamente ligada somente às questões do corpo. Quando você está vivendo uma determinada situação, né? Aparece uma situação lá meio esquisita, né? Uma realidade que está atualizando lá meio estranha. E aí você pode fazer essa pergunta também. O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como mudo isso? E deixa. Meire, quantas vezes que eu tenho que fazer essa pergunta? Não sei. Quem manda é o seu saber. Gente, eu sigo muito o meu saber. Então não existe uma receita de bolo. Se eu fizer 30 vezes, vai resolver? Se eu fizer 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite, vai resolver? Se eu fizer 15 vezes, vai resolver? Não sei. Depende muito da sua conexão com a pergunta, da sua conexão com a situação, da sua entrega e do seu perceber. Porque uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês aqui também. Quando você faz uma pergunta, é o mesmo quando você está fazendo visualização, por exemplo, né? E aí, eu até hoje eu uso muito mais a pergunta do que a visualização. Eu faço visualização ainda? Eu faço, mas eu tô assim muito mais conectada hoje com as perguntas. O que acontece? Que muitas vezes é o grande problema e as pessoas não conseguem entrar no perceber as coisas. Quando você faz uma pergunta, você tem que sair daquele espaço de acreditar que as coisas têm que acontecer do jeito que você imagina que tem que acontecer. E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, eu estou vivendo uma situação assim, que num determinado momento, assim quando for possível, eu compartilho a experiência com vocês. Nesse momento ainda não é possível, mas eu vivo uma situação nesse momento em que eu tenho feito muitas perguntas e as coisas têm acontecido de um jeito que não é o jeito que estava na minha expectativa. E aí a gente entra na pergunta de novo, porque se está acontecendo de uma determinada forma e que está sendo desconfortável, eu posso também perguntar: eu estou criando isso? Verdade, eu estou criando isso? Como seria se eu escolhesse diferente? Como seria se eu escolhesse diferente? Como seria se eu escolhesse diferente? Eu posso escolher diferente para atualizar uma nova realidade? Então, fazer essas perguntas para que você possa atualizar uma nova realidade, de fato. Porque diante daquilo que você está vivendo e aquilo está desconfortável, de qualquer forma, a gente está criando, né?
querendo ou não, aceitando ou não, nós estamos criando. E em que momento que a gente está criando isso? Né? Então, quando você entra na pergunta para que você possa encontrar as facilidades para você resolver a situação, e aí eu posso dizer para vocês, hoje aconteceu um fato dentro dessa situação e que trouxe uma resposta e que trouxe uma facilidade. Entende? Então, eu tenho feito muitas perguntas com relação a um determinado assunto e hoje eu recebi uma resposta que é uma das possibilidades para se resolver a situação. Então, percebam que não é quando você quer e não é do jeito que você quer. As coisas, elas vão acontecer e elas vão acontecer de várias maneiras, porque as possibilidades para as coisas acontecerem são infinitas. É a mesma coisa quando você está falando, por exemplo, sobre fonte de renda. De repente, você é uma pessoa que tem lá a sua fonte de renda, uma fonte de renda fixa, mas que você já pensou muitas vezes em outras possibilidades, mas de repente você não consegue ainda ter a clareza do que você pode fazer além daquele seu trabalho, daquela sua função, e você não tem clareza ainda do que você pode fazer a mais para gerar uma outra renda. Então, uma das perguntas seria: quais as infinitas possibilidades de rendas que existem e que eu ainda não considerei? Universo, mostra para mim quais as infinitas possibilidades de renda que existem e que eu ainda não considerei. Percebem? Porque existem infinitas possibilidades de renda e que de repente você não se alinhou ainda com uma dessas possibilidades. E quando você começa a fazer essa pergunta, você se engaja nessa pergunta, você acaba tendo uma clareza, porque vem a resposta, e aí você começa a ter ideias. Ah, eu posso, sei lá, de repente você tem habilidade para fazer bolo, você tem habilidade com ferramentas tecnológicas. E quando você tem habilidade, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que fica responsável, ganha por estar responsável pelas redes sociais de terceiros. Então, de repente, eu sou uma pessoa que tenho habilidade com tecnologias, e aí a minha cabeleireira não tem tanta habilidade, não tem tanto tempo para, por exemplo, fazer as publicações no Instagram, e aí eu acabo me conectando com ela e eu acabo ganhando por isso, para fazer todo esse trabalho aí nas redes sociais, no Instagram dela, por exemplo, para divulgar o trabalho dela, né, para divulgar todas as artes lá que ela faz no salão, tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que ela tem como produto que ela oferece, tá? Então, de repente, aparece uma oportunidade para você e você fala, nossa, é mesmo, nunca tinha pensado nisso, entende? Então, as possibilidades de renda, elas são infinitas. E aí uma das perguntas é essa que você pode fazer. Então, é fazer a pergunta, mais uma vez, sem a pretensão de ter a resposta imediata. É você fazer a pergunta e soltar, sabe? O soltar que tanto se fala na física quântica, porque senão você cria o efeito Zenão. A pergunta, gente, ela já é um pedido para o universo, né? Na semana passada eu falei sobre o peça e receberás, peça e será atendido, na live da semana passada, de terça-feira. E a questão da pergunta tem muito a ver com esse peça e receberás. Então não é que você vai falar, eu preciso de tal coisa, nossa, eu preciso tanto de um carro, ai meu Deus, eu preciso tanto de um carro. Não é assim que você vai pedir. Porque quando você está pedindo desse jeito, tem escassez aí. Você não vai conseguir nada. Você vai conseguir mais, na verdade, mais escassez ainda. Então, a pergunta já é um pedido.
Universo, como seria ter na minha garagem um carro novo? Aí você se conecta com um carro. Com um carro que você de repente escolhe ter. É claro que o universo pode trazer uma outra possibilidade também. Mas de repente você gosta de um carro X. Eu pouco conheço de marca de carro, mas assim, pensa num carro aí que você gosta, que você escolhe ter, e aí você se conecta com o carro e você pergunta para ele: como seria eu ter você aqui na minha garagem? Como você pode contribuir comigo para que eu tenha total facilidade financeira para ter você? Entende? Então, eu tenho usado muito isso. Eu escolhi fazer alguns cursos e eu tenho conversado muito com esses cursos. Então, eu falo o nome do curso, fulano de tal. Como seria eu fazer você? Como você pode contribuir comigo para que eu gere o valor necessário para fazer você? Entende? Então, você começa a fazer pergunta. Você faz pergunta para o universo, você faz pergunta para o seu corpo, você faz pergunta para as coisas, porque tudo tem consciência. Eu já fiz tem um vídeo lá no YouTube. Na verdade, em duas etapas, eu fiz a parte um e parte 2 falando sobre essa questão de que as coisas têm consciência. Oi, Carlinha, tudo bem? Agora que eu vi que você entrou ali. Então, assim, você tem que entender que tudo tem consciência. Então, se tudo tem consciência, você acaba se conectando com essas coisas também através de perguntas. Como seria você se conectar com tudo através das perguntas? Então, por exemplo, você tá com uma questão, sei lá, uma questão para resolver numa instituição bancária. Tem uma questão lá no Banco do Brasil que você tem que resolver. Conversa com o banco. Banco do Brasil, como seria você contribuir comigo para que eu possa resolver essa situação? Como você pode ser contribuição para mim, como eu posso ser contribuição para você? São perguntas, entende? São perguntas. Você está com uma questão com o Itaú. Itaú, como você pode contribuir comigo? Como você pode contribuir comigo liberando essa documentação que eu preciso? Entende? E aí você solta. Gente, as coisas acontecem. Eu posso dizer para vocês que as coisas acontecem. E como eu falei, às vezes a gente fica meio porque não acontece no tempo que a gente quer, mas as coisas acontecem. E aí, quando você tá realmente dentro dessa presença, isso é muito interessante. Quando você está dentro da presença, quando você está na presença, você percebe esses sinais. Porque é como eu falei, se você criar uma expectativa de encontrar uma solução do jeito que você acredita que tem que ser, esquece, porque não é assim. Você tem que realmente deixar que as coisas aconteçam da forma que o universo vai trazer para você. Uma pergunta também muito interessante que eu gosto, quando as coisas estão meio esquisitas, eu respiro, né? Sem contar até 10, tem hora. E aí eu pergunto assim: qual é o presente que tem aqui? Qual é o presente que tem aqui? Porque existem situações que meio que tiram a gente do sério. E aí você volta para a presença e você faz essa pergunta: qual é o presente que tem aqui nessa situação que eu não estou percebendo? Ou simplesmente qual é o presente que tem aqui? O que eu vejo é muitas vezes as pessoas ficarem extremamente estressadas, bravas, irritadas, começam a xingar quando alguma situação acontece e, e aí elas se desconectam totalmente, elas entram num espaço assim bem desinteressante, se alinhando com outras energias, né? É bem complicado. Então, quando você está na presença, aquilo é desconfortável? Tá, ok, é desconfortável, mas vamos lembrar que a gente acaba criando tudo.
E aí começa a fazer essa pergunta, né? Qual é o presente que tem ali? Porque sempre tem, gente. Eu sei que às vezes parece clichê, né, falar isso, mas sempre tem algo para a gente tirar de bom das situações. E quando você realmente tem uma consciência de que é assim que as coisas funcionam, você começa a olhar com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de carinho. E eu não vou dizer que você não vai ficar irritado, que você não vai ficar bravo em algumas situações, mas quando você tem essa consciência, quando você está nessa pegada da expansão de consciência, você fica, mas você fica por muito menos tempo. Às vezes é coisa assim de 1 minuto, 2 minutos, você fala, peraí, que não é assim, não é isso que eu escolho, não é isso que eu escolho outra coisa, eu escolho diferente. E aí você volta para a presença e começa a fazer pergunta e começa a usar as ferramentas que você tem para que você possa transformar aquela realidade, né? E aí tem uma pergunta que eu gosto demais, que eu já falei em algumas lives aqui, eu gosto muito, muito, muito. Oi, Amália, boa noite, tudo bem? Eu gosto muito de uma pergunta assim: o que mais é possível? Gente, eu amo essa pergunta. E o que mais é possível? E o que mais é possível que eu penso que é impossível? E que, se eu permitir as possibilidades, vai atualizar uma nova realidade além dessa realidade? Eu amo fazer essa pergunta. E eu faço, gente, sem estar numa determinada situação. Eu vou fazer caminhada de manhã, tem um parque lindo aqui na cidade, parque ecológico, e de manhã eu faço caminhada no parque e eu fico, às vezes, a volta inteira ali só fazendo perguntas por 30 minutos, 40 minutos andando e fico o tempo inteiro na pergunta, o tempo inteiro na pergunta, e eu amo essa pergunta. O que mais é possível, que eu penso que é impossível, e que, se eu permitir as possibilidades, vai atualizar uma nova realidade além dessa realidade. Eu amo essa pergunta, porque ela te dá espaço para um monte de coisa acontecer na sua vida. E o que mais é possível? O que mais é possível? É uma pergunta que eu amo também. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, mistérios e possibilidades, eu e o meu corpo podemos ser presentes, engajados, conectados? É lindo essa pergunta, é linda essa pergunta, porque você tá se conectando com algo tão maior e você tá ali buscando essa conexão, essa presença com o seu corpo. Gente, não tem coisa mais gostosa do que você estar na presença com o seu corpo. Eu fiz uma live recentemente falando sobre isso, né? Você em comunhão com o seu corpo, algo assim, acho que é umas 2 semanas. E eu tenho percebido que isso expande muito. Então eu acabo fazendo muitas perguntas para o meu corpo também. E as respostas vêm, né? Essa conexão com o corpo é um pouco diferente porque a resposta, para algumas coisas, a resposta acaba sendo imediata, mas hoje o nosso, que não é o foco nesse momento, mas hoje o nosso assunto é realmente voltado para a questão do fazer as perguntas e você deixar que o universo trabalhe para você. Uma das perguntas que também é muito conhecida em Access é o como pode melhorar. Você está numa determinada situação, por exemplo, eu tava, para vocês terem uma ideia, o Instagram, não sei se vocês perceberam, ele mudou o layout. E na semana passada, gente, eu não encontrei o tal do botão do ao vivo, porque era só clicar na câmerazinha e aí já aparecia para mim essa possibilidade, né, do Reels, enfim. E aí tinha lá, tem a opção ao vivo e eu não encontrei. Realmente, semana passada eu não encontrei. Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que deletar o que estava no meu story para conseguir acionar por lá a câmera, né? Para fazer a live. E tava assim, em cima da hora, né? Em cima da hora, porque eu fui perceber isso sabe, faltavam 5 minutos para 7, né? 5 minutos para começar a live.
E aí eu fiquei, né? E o que mais é possível? Como pode melhorar? Como pode melhorar o universo? E eu lá, e eu fuçando no celular e apertando tudo que é botão ali para tentar encontrar e como pode melhorar, e como pode melhorar. Tanto é que eu encontrei essa opção que foi apagar o story para acionar por lá. Aí hoje eu já fiquei um pouco mais esperta, né? Eu já cheguei um pouco antes e comecei a fuçar e nem sei, de tanto mexer, eu nem sei onde foi que eu mexi, que eu encontrei o negócio que eu não precisei apagar nada. Mas esse como pode melhorar é isso. Você está passando por uma determinada situação, a coisa está emperrada lá. Como pode melhorar? Você está fazendo ali o negócio, como pode melhorar? Como pode melhorar? E você vai perguntando como pode melhorar. E esse como pode melhorar, ele é utilizado também para quando você está vivendo algo super legal, super bacana. Acho que eu falei isso até numa outra live, né? Acho que eu usei o que mais é possível, mas o como pode melhorar também. Então, você está vivendo uma situação ali super legal, um momento super bacana, e aí você pergunta como pode melhorar, como pode melhorar ainda mais. E, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quem nunca falou a seguinte frase: ai, se melhorar, estraga. Meu Deus do céu, quantas vezes que eu já falei isso? Se melhorar, estraga. Meu Deus do céu. Olha só como a gente não tem clareza das coisas que a gente fala, né? Então, esqueçam essa frase, tá? Risca do vocabulário, se melhorar, estraga. Não é para falar isso mais, não. Como pode melhorar? Como pode melhorar ainda mais? Por quê? Porque o universo entende que você está vivendo ali um momento de êxtase numa situação e você está disposto a receber mais. E ele te entrega mais. Naquela mesma situação, numa situação posterior, mas você pode ter certeza que você vai receber esse mais. Então, são essas as perguntas que eu acabo utilizando com muita frequência. Se vocês acompanharem aí as minhas publicações, eu já fiz várias perguntas nas minhas publicações, então vão acompanhando para que vocês possam se inteirando das perguntas. E assim, gente, uma coisa muito importante também. Uma pergunta que funciona para mim, de repente ela não funciona para você. Então aqui vai entrar uma dica muito importante, que é a questão da percepção da situação. Você está vivendo uma determinada situação e você, de repente, você não tem tanta habilidade para fazer, uau, perguntas, mas eu tenho certeza que se você pedir essa facilidade através de uma pergunta também para o universo, como pode melhorar? Você pode adquirir essa habilidade, também desenvolver essa habilidade. Então você pode perguntar, se você tem dificuldade para fazer a pergunta, universo, como eu posso fazer perguntas com mais facilidade? Como eu posso fazer perguntas com mais facilidade? Essa já é uma pergunta. Então, se você tem dificuldade em fazer as perguntas, você está desenvolvendo essa habilidade ainda, comece a fazer essas perguntas incessantemente. Como pode ser mais fácil fazer perguntas? Como pode ser mais divertido fazer perguntas? Gente, a questão da diversão é muito interessante, porque o dinheiro, por exemplo, a energia do dinheiro segue a energia da diversão, da alegria, né? Então, quando você fala, quando você pergunta sobre algo, como pode ser mais divertido, você já está se alinhando com outras energias muito legais também. Nesses tempos de aula à distância e tem muita coisa para ser feita, a gente passa muito mais tempo assim, né, sentado fazendo material, preparando PPT, preparando isso, preparando aquilo, e tudo é através de ferramenta. E tem hora, gente, que cansa de verdade. E aí eu comecei a fazer essa pergunta, né? Ai, universo, como pode ser mais divertido fazer todo esse trabalho? Como pode ser mais divertido fazer tudo isso? E eu comecei a perceber uma leveza, sabe? Porque realmente a leveza acaba acontecendo. E aí você entra em uns espaços tão legais que quando você percebe,
você fala, nossa, uau, eu tô fazendo isso e que, sei lá, há um mês atrás estava pesado fazer isso aqui e agora tá mais tranquilo. Então, gente, parece que não, mas a pergunta ela faz uma diferença muito grande. Então, se você tem a dificuldade para elaborar a pergunta, faça essa pergunta que eu falei para vocês. Como pode ser mais fácil, como eu posso ter mais facilidade para fazer perguntas. E aí começa a fazer as perguntas dentro do contexto que você tá. Porque o que que acontece? Muitas vezes eu acabo fazendo uma pergunta que está muito ligada à energia daquilo que eu estou vivendo naquele momento. Energia. Então, de repente, eu falo para você, eu posso até te falar como fazer uma pergunta, mas de repente você vai fazer aquela pergunta, mas não vai soar de uma forma assim, não vai se alinhar com a energia da situação que você está vivendo, entende? Por isso que é legal você desenvolver a habilidade de fazer a pergunta, porque aí você se conecta com aquela sua situação e você pede, né, a facilidade através de uma pergunta para fazer a pergunta e você começa a fazer a pergunta ou as perguntas em cima daquela situação que você tem, né? Ah, que legal! Sabe o que você pode fazer, Carla? Preciso aprender a perguntar para um novo apartamento, né? O que que você pode começar a se conectar com esse novo imóvel, né? Você pode se conectar com isso. Então, você pode perguntar assim: é, Ei, universo, onde está o apartamento que trará facilidade, alegria e glória para minha vida, para minha realidade? Onde está o apartamento que trará facilidade, alegria e glória para minha realidade? Essa é uma pergunta. E aí você começa a se conectar com esse apartamento. Aí eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Era meio que um segredo meu, mas eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês entenderem a pegada da coisa. Eu moro num apartamento, mas eu comecei a me apaixonar muito por casa, né? Já morei em casa, agora moro há alguns anos em apartamento, mas eu comecei a ver umas casas assim bem interessantes, sabe? E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade. Não me importa, gente, como que isso vai acontecer, porque se eu pensar na real hoje, quais seriam as possibilidades dentro da minha mente lógica? Não seriam muitas, ou talvez nenhuma. Mas quando eu começo a me conectar com o universo, ele sabe. Então, lembra que eu falei aí no decorrer da live que não importa o como, não importa o como, porque ele vai dar um jeito de te entregar. Então, eu fico imaginando, porque aí eu ainda gosto da questão da visualização, como eu falei para vocês, eu uso mais a pergunta, mas para esse caso específico, eu tenho assim, eu tenho um modelo mais ou menos de casa, porque assim, é a facilidade que eu tenho para poder fazer essa conexão. Então eu me conecto com um modelo X de casa que eu penso que tem que ter tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter mais aquilo outro, que são coisas que eu escolho ter na minha realidade dentro de uma casa. E aí eu começo a me conectar com essa casa porque ela existe, eu sei que ela existe em algum lugar. E aí eu começo a perguntar: ei, casa, onde você está? Como você pode ser facilidade para mim? Como eu posso contribuir com você? Como você pode contribuir comigo? O meu apartamento, por exemplo, é um apartamento que ainda está financiado. Então, quantas vezes de manhã, depois que eu faço, né, todas as minhas meditações, que eu faço as minhas perguntas, que eu escrevo, que eu leio, enfim, muitas vezes eu tenho colocado a mão assim, ó, coloco a mão na parede do apartamento, do meu quarto, e eu converso com ele, porque eu sei que ele tem consciência. E aí eu pergunto para ele assim: ei, apartamento. Ah, e detalhe, as coisas têm nome, tá? Eu ainda tô assim um pouco em dúvida do nome que ele me deu. Eu preciso ter preciso trazer mais clareza sobre isso, para eu tratá-lo pelo nome. E aí eu pergunto para ele: ei, apartamento,
Como você pode contribuir comigo para eu quitar você? Eu tenho feito essa pergunta. Como você pode contribuir comigo para eu quitar você? Como você pode contribuir comigo para eu gerar dinheiro para quitar você? Não importa como isso vai acontecer. De repente, eu recebo um presente no valor que é o valor que ainda está financiado. Eu vou lá e ó, pau, quito o apartamento, entendeu? Então, a pergunta é assim, gente. É como se você estivesse conversando com alguém. Então, Carlinha, começa a se conectar dessa forma com esse outro apartamento. E começa a se conectar com o seu também. Porque aí você pode perguntar para ele: Ei, apartamento, como você pode me ajudar a encontrar um outro apartamento? Como você pode me mostrar isso? Ei, universo, onde está o meu novo apartamento? Ei, apartamento novo, onde você está? Existe algum lugar que eu preciso estar para te encontrar? Existe alguém com quem eu tenha que falar para me conectar com você? Então, são perguntas. Você pode criar outras, entende? Então, você pode criar outras perguntas em cima disso, de acordo com a sua necessidade. E assim, é fazer pergunta, gente. Não tenha medo de fazer pensando que está certo ou errado. Façam a pergunta para que vocês comecem a desenvolver habilidade para qualquer coisa. Se você vai para uma aula de dança, se você não dançar, se você não treinar, você não vai desenvolver aquela habilidade da dança. Se você vai para uma aula de violão, uma aula de tricô, uma aula de crochê, uma aula de ferramentas tecnológicas, a gente tem que treinar para desenvolver habilidade, não é verdade? Então, assim, existe um saber já dentro de nós, existe um saber, mas a gente desenvolve essas habilidades mais e mais na medida em que nós vamos trabalhando isso. Então, façam perguntas, se conectem com a situação e façam perguntas. E se vocês começarem a fazer as perguntas essas que eu sugeri e que eu faço sem pretensão, independente da situação, você já está desenvolvendo essa habilidade. Então o universo já começa a perceber que tem um movimento diferente ali, né? Então, como eu posso encontrar um apartamento com mais facilidade? Como eu posso ser a facilidade para encontrar esse apartamento? Deixa eu ver se tem alguma outra que eu possa fazer. A própria pergunta é: que energia, espaço, consciência, escolha eu e meu corpo podemos ser para ser a facilidade de encontrar um novo apartamento? Que energia, espaço, consciência, escolha eu e meu corpo podemos ser para ser a facilidade para encontrar um novo apartamento? E aí, gente, é assim. Até aqui eu não falei um detalhe que eu utilizo e que você pode, se você não tem conhecimento do enunciado aclarador de Access, que não é permitido falar, tá? Quando você tem acesso a ele, eu sei que muitas pessoas estão falando, mas se não é permitido eu não vou falar, até o momento que eu tenha a clareza de que pode, tá? Esse enunciado aclarador, você acaba tendo contato com ele quando você vai para uma classe de barras de Access, por exemplo. Então, você já tem o contato. Para qualquer classe que você vá de Access, você tem o contato com o enunciado aclarador. E aí, quando eu falo uma pergunta, né? Quando eu faço uma pergunta, por exemplo, que energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser a energia do dinheiro. Aí eu completo assim: e tudo e qualquer coisa que não permita isso, eu destruo e descrio agora. Aí, se você tem um enunciado aclarador, na sequência você fala o enunciado aclarador. Se você não tem, faz uma respiração. Ou se você quiser pronunciar as 4 frases do Ho'oponopono, me veio isso agora, então eu acredito que seja contribuição. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? Porque você está utilizando 4 frases que são muito poderosas também, que elas vão limpar memórias. Então, se você tem memórias de escassez para não ser energia do dinheiro, quando você fala essas 4 frases, elas também têm o seu poder. E aí você está desconstruindo, né, toda essa energia que existe
há muito tempo lá armazenada em você. Então, sempre que eu faço uma pergunta nesse sentido, daquilo que eu estou escolhendo, que energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser para ser a facilidade de oratória. E tudo aquilo que não permita isso, eu destruo e descrio agora. Aí fala enunciado aclarador, entende? Então, esse destruir e descriar na sequência da pergunta também é muito legal. Por quê? Porque existem muitas memórias e muitas crenças que estão armazenadas e que você não sabe, não tem clareza disso, né? Eu não tenho clareza, você não tem clareza. Por isso que os processos, né, uma das ferramentas que é um processo corporal de Axis, que são as barras de Axis, quando você recebe, né, eu até comentei, eu fiz um vídeo que eu deixei essa semana lá no YouTube falando sobre barras de Axis. Então, quando esses pontos são tocados, essas energias são liberadas, essas limitações são liberadas e você começa a funcionar de um jeito diferente, você começa a escolher de um jeito diferente. Então, isso também acaba sendo uma contribuição e acaba sendo um acelerador, né, na verdade, porque quando você trabalha mais de uma ferramenta, você potencializa as coisas, né, para que você atualize uma nova realidade. Então é isso, eu deixei inclusive ontem, como eu falei para vocês, ontem e anteontem, a questão do relacionamento, que eu também estou fazendo. Universo, qual é o tipo de relacionamento que funciona para mim? Porque eu não tenho clareza disso. Qual é o tipo de relacionamento que funciona para mim? Ei, universo, onde está a pessoa que é nutritiva para minha vida, para o meu viver, para o meu corpo, para minha mente, para minha alma? Mostra onde está essa pessoa para mim, universo, por favor. Existe algum lugar em que eu devo estar para facilitar o nosso encontro? Essas são perguntas, né, que eu, por exemplo, tenho utilizado. Você pode utilizar outras perguntas relacionadas a esse tema? Pode. Você vai criando as perguntas, né? E acho que é isso, gente. Eu acredito que a contribuição meu computador hoje ele tá lento aqui. A contribuição eu acredito que seja essa. Era isso que eu tinha para passar para vocês com relação a perguntas. Fico à disposição se vocês quiserem me perguntar alguma coisa sobre perguntas. Então me mandem mensagem. Vários de vocês têm meu WhatsApp, então podem me contatar pelo WhatsApp. Tem uma grande amiga, hoje acho que ela não tá aqui, Ana Linda, que é uma professora que trabalha comigo. Hoje ela até publicou, eu até postei no meu story lá, né? Republiquei a publicação dela. Que ela colocou assim, que não existe mais espaço de tanto post-it que ela tem espalhado das perguntas. Porque eu falo as perguntas para ela, aí ela vai anotando, ou ela pega as perguntas que eu vou deixando no Instagram também, e aí ela vai anotando, e ela falou que ela não tem mais espaço, que ela fica fazendo as perguntas. Gente, é pergunta o dia inteiro, né? E aí, como eu falei para vocês lá no início, não se limitem a fazer uma vez no dia, 2 vezes no dia, façam. Lembrou da situação? Faz a pergunta. Eu faço constantemente. Tem dia que eu tô a louca da pergunta aqui. E aí eu começo a fazer em voz alta. Outra coisa, né? As pessoas perguntam se tem que fazer em voz alta ou não. Isso não faz diferença. Eu, particularmente, né? Mais uma vez, o que funciona para mim, eu gosto de fazer em voz alta. Se você tem essa possibilidade, você se conecta com essa forma, então faça também. Sinta, você sente a energia do que funciona para você. É aquilo que eu falei, o corpo ele tem um saber muito grande. Então, para mim funciona porque eu gosto de ouvir a minha voz pronunciando a pergunta, fazendo a pergunta, né? Então, o que mais é possível, o que mais é possível, o que mais é possível. E aí eu acho super divertido, né, com essa coisa de usar máscara hoje. Quando eu vou fazer a caminhada, que eu falei pra vocês que eu fico fazendo a pergunta, como eu tô mascarada, eu tô lá fazendo a pergunta e ninguém tá vendo o que eu tô falando, senão iam falar que eu tô falando sozinha, né? Quem vem no sentido contrário. Então, eu acabo fazendo a caminhada toda lá, fazendo as perguntas e ninguém tá percebendo que eu tô perguntando.
E aí depois no final hoje eu fui fazer fui fazer atividade física também nos aparelhinhos que tem lá na praça e tal. E ali, né, fazendo a atividade e fazendo pergunta. Eu falei, eu vou ficar aqui 10 minutos nesse aparelho, 10 minutos fazendo a mesma pergunta. E fiquei lá, 10 minutos fazendo a mesma pergunta. Muito divertido, gente. Acaba sendo divertido, acaba sendo gostoso. E as coisas começam a atualizar aí na sua vida, ok? Então, eu espero que eu tenha sido contribuição para vocês nessa noite. Passa tão rápido, né? Cada vez mais rápido. Olha só, 5 para as 8. Eu espero que seja contribuição para vocês. Se vocês gostaram dessa live, compartilhem com outras pessoas, né? Como seria vocês compartilharem com outras pessoas? As perguntas que eu tenho feito sobre isso. Onde estão, universo, as pessoas que requerem a minha energia e que querem ouvir aquilo que eu tenho para falar? Eu faço essa pergunta para o Instagram e faço essa pergunta lá para o YouTube. O número de inscritos lá no YouTube tem aumentado? Sim, de uma forma bem sutil, mas tem aumentado. Mas como seria se você conhece pessoas que. Porque eu conheço pessoas que não têm Instagram e que me seguem lá no YouTube, que são seguidores fiéis lá no YouTube, assistem todos os meus vídeos, curtem, enfim, compartilham. Né? Se você de repente conhece pessoas que você acredita que essas lives são contribuição, mas as pessoas não têm Instagram, quando termina aqui, eu já subo lá para o YouTube o vídeo, né? Porque eu não faço simultâneo, então eu já subo o vídeo lá pro YouTube. Então, compartilhem com outras pessoas a partir do YouTube também, né? Porque eu acho que é uma facilidade para quem não tem Instagram, né? Como seria vocês contribuírem nesse sentido, certo? Meus amores, seres infinitos. Então, fiquem na pergunta. Como eu falei, se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem, tá bom? Até aqui, muita, muita, muita gratidão. Fico muito grata, muito honrada em ser contribuição para vocês. E que vocês realmente, né, se engajem nisso, nessa pegada aí das perguntas, para vocês sentirem, né? Façam para vocês sentirem que realmente isso dá resultado. Isso é muito legal, gente. Se vocês tiverem engajamento, vocês vão perceber. E o que é importante, né? Os passos importantes que eu falei para vocês. Sem expectativa, sem julgamento, sem criar ansiedade. Façam e soltem para o universo. E saiam daquela caixinha de forma e estrutura, de achar que a resposta tem que vir do jeito que você acredita que seria a resposta, porque você modulou aquilo daquele jeito. E nem sempre o universo vai trazer daquele jeito. E aí, quando ele não traz desse jeito, você às vezes não reconhece que ele está te dando uma resposta. Então, esteja aberto, entra no perceber, entra no saber e no receber, para que você possa, então, compreender aquilo que o universo está trazendo para você como resposta, tá bom? Muita gratidão. Coraçãozinho para vocês assim, ó. Tá bom? E até a próxima live. Não pensei no tema da semana que vem ainda, mas vou pensar, tá bom? Um beijo, meus amores. Uma boa noite aí para vocês. Gratidão.